Olá pessoal, compartilhando com vocês mais uma leitura nessa quarentena, não mais quarentena, nesse lockdown, né, que significa isolamento e tão necessário. Espero que fiquem em casa todos que puderem para ajudar no combate dessa pandemia que tanto estrago tem feito na humanidade e com a qual devemos nos preocupar. Nesse meio tempo, em meio a essa tragédia, a gente vai ficando em casa e em meio ao home office, que é um regime de trabalho em casa, e as atividades domésticas, a gente vai lendo algumas coisas, algumas leituras que já desejávamos ter feito há algum tempo, e compartilhar com vocês essa última leitura, portanto, que já fazia tempo que era um anseio, que é Totem e Tabu. Aí vai sair atravessado porque a câmera está invertida, mas Totem e Tabu, de ninguém mais, ninguém menos do que Sigmund Freud, né? Freud, o grande pai da psicanálise, uma das referências da intelectualidade humana, do conhecimento humano, talvez uma das pessoas que mais penetraram, né, desvendaram o interior humano, né, sobretudo a partir da psicanálise, do inconsciente, do rebuscar esse universo tão amplo, essa noite que durante tanto tempo ficou intocada, que é o inconsciente humano, né, contrastando com a consciência que, em relação a dimensões, parece ser muito mais vasto, muito mais grandioso. E não foi a primeira pessoa que tocou nesse tema, tantos outros tocaram, inclusive alguns contemporâneos. Havia uma tônica, uma tendência de se enfrentar essa questão. Dostoiévski, por exemplo, no Recordações do Subsolo, né, no Memorial, é traduzido de algumas formas diferentes, mas uma das possibilidades é Memórias do Subsolo, que é um livro bem pequenininho, mas que trata, né, mergulha a fundo nessa questão do inconsciente. E do Dostoiévski é o livro, embora seja um pequeno, mas é o livro que mais aprofunda essa temática e, de qualquer maneira, abriu esse universo. Há alguns até que defendem que Memórias do Subsolo é o ponto de partida, é aquele livro que inaugurou essa nova abordagem, inclusive deu início à corrente filosófica do existencialismo, né, e traz muito dessa questão do inconsciente, que sistematiza de uma forma mais caprichada, mais bem elaborada a questão do inconsciente. E nesse embalo, né, depois vieram filósofos, inclusive Nietzsche, por exemplo, é bem focado nessa questão do inconsciente, e Freud, com a sistematização da psicanálise, chega no auge, né, no auge do enfrentamento sistemático e sério, e para algum científico desse universo do inconsciente. E Freud, que era um médico psicanalista, eu inclusive entendo que esses três sujeitos, né, Dostoiévski, Nietzsche e Freud, que estão ali, né, que tiveram pelo menos um período contemporâneos, que foram contemporâneos, não conviveram, né, mas certamente um tomou conhecimento do outro. Dostoiévski um pouco anterior, né, depois vieram Nietzsche e Freud, mas assim, esses três estão no embalo de cada um nas suas áreas, né, Dostoiévski na literatura, Nietzsche na filosofia e Freud na psicologia, psicanálise, se assim quiserem. São em conjunto, os três eu considero que são complementares, e são três escritores, enfim, três pensadores fundamentais para se entender a natureza humana, né? Inclusive por tratá-la em sua completude, ou seja, tanto das inquietudes, das reflexões da consciência, quanto também desse universo, né, da inconsciência. Então eles mergulham, ainda que seja um universo um tanto impreciso, um tanto profundo demais para a gente pensar em qualquer delimitação,
é algo que eles, de qualquer maneira, se lançam, isso é importantíssimo para se entender as coisas, e conseguem resultados muito interessantes a título de chave de compreensão de tantos outros fenômenos, inclusive fenômenos que vieram logo depois, que aconteceram, por exemplo, ao longo de todo o século XX. Se a gente for imaginar todos os grandes fenômenos do século XX, à luz da compreensão de mundo, à luz do mergulho que esses autores, Dostoiévski, Freud e Nietzsche, trataram, a gente vai, sobretudo se considerarmos o conjunto da obra dos três, a gente vai achar algumas chaves de compreensão de muitos enigmas, claro que não todos, mas de muitos enigmas que resultaram em sérias consequências em acontecimentos históricos, enfim, na própria compreensão do ser envolto no seu tempo, quer do século XX, né, quer de qualquer tempo, inclusive do tempo passado, né, a compreensão que a psicanálise, que essa abordagem do inconsciente, desses fenômenos que não foram descobertos, né, porque a própria literatura clássica, próprios gregos, a mitologia grega, por exemplo, já trata de alguns fenômenos, mas de forma sistemática, talvez, de certo, foi o que aconteceu. Houve uma abordagem séria desse fenômeno do inconsciente, e Freud está, né, nesse momento histórico, é um protagonista desse fenômeno. Não é à toa que é o pai da psicanálise, era, além de tudo, um intelectual, ele era um médico psiquiatra, mas que mergulhou em diversas outras áreas, tanto para emprestar a luz do conhecimento especializado dele, a partir de um certo tempo, da psicanálise, como para descobrir, né, também se abeberar dos outros conhecimentos, né? Um dos livros mais importantes, o livro mais importante certamente dele é a Interpretação dos Sonhos, que meio que inaugurou a psicanálise, né? Um novo olhar para a compreensão do homem, inclusive a partir de alguns fenômenos, das neuroses, enfim, algumas crises humanas, mas também do homem como todo, ou seja, entender Freud, estudar Freud, não se presta só para fins terapêuticos, para fins de compreender neuroses e psicoses, enfim, enfrentar esses transtornos, essas declinações, enfim, essas inflexões da condição humana, mas entender também o homem como um todo. O Freud não se limitou a compreender o homem apenas nas suas inflexões, nas suas patologias e nas suas neuroses e psicoses, mas o homem como um todo. E dentro disso, um livro importantíssimo da obra do Freud, que não diz respeito a uma abordagem propriamente técnica psicanalítica, ou seja, Totem e Tabu, ele meio que foge um pouco da linha da abordagem tradicional do próprio Freud, de se limitar aos fenômenos psicanalíticos, e vai incursionar em outras áreas, ou seja, quando ele busca Totem e Tabu, em Totem e Tabu, soluções, ele aponta também algumas luzes trazidas pela psicanálise, ou seja, ele vai buscar em outras áreas, isso tudo para compreender, né, os fenômenos que o inquietavam, né, o fenômeno da própria natureza humana, da condição humana, das questões que diziam respeito à compreensão da condição humana, e, sobretudo, focando, dando uma luz com o que ele já tinha de compreensão, com a especialidade técnica dele, que era a psicanálise. Então, ele incursionou corajosamente em outras áreas, né? Quando ele se lançou na ideia de Totem e Tabu, ele entrou na antropologia, na sociologia, na etnopsicologia, enfim, na história humana, né, de modo geral, em várias outras áreas, né, e na antropologia, né, enfim, essas ciências basicamente se prestaram, né, a fornecer um vasto conhecimento a ele. Ele é bem sincero no livro, ele passa boa parte do livro refletindo e transmitindo, tentando compreender. A gente percebe o esforço, isso é até comovente, o esforço que ele faz de tentar entender. Freud, ele não resolve definitivamente nada, ele não tem essa pretensão, mas ele
ele é um sujeito corajoso, ele incursiona, é meio que a impressão que às vezes se tem dele é meio que aquele navegador que se lança no oceano, nessa necessidade de se cruzar esse oceano, mesmo sem referenciais precisos. Então isso é muito tocante da parte dele. A gente acaba sendo muito cativado, sendo muito, enfim, tocado por essa coragem de se lançar nessa aventura, inclusive por outros campos do conhecimento. Então, quando ele vai escrever Totem e Tabu, ele se lança ele é um sujeito intelectual, para além de um grande psicanalista, médico, psiquiatra, ele é um grande intelectual, então ele é um grande leitor de muita coisa. Inclusive, nota-se no livro que ele é um conhecedor de várias outras línguas, né? Ele escrevia em alemão, como ele era austríaco, ele falava alemão, mas, enfim, ele sabia muito, dominava o francês, dominava o inglês e italiano também. Então, assim, ele se abeberava, inclusive, na origem, na própria fonte, no autor original. E para isso, para escrever esse livro, Totem e Tabu, ele se abeberou, claro, de vários conhecimentos, e ele expõe, né, uma parte considerável do livro, a exposição dele, desse conhecimento que ele adquire, dessas pessoas, desses grandes autores dessas temáticas, como, por exemplo, Frazer, né, antropólogo, enfim, Frazer, Spencer, né, Smith e Wundt. 4 escritores são básicos, são fundamentais para ele se lançar nessa aventura, além de tantos outros, nessa aventura de tentar desvendar uma coisa que me inquietava muito, e ele acabou, neste livro, desenvolvendo uma teoria, né? Assim, ele criou uma hipótese muito interessante, se não convence a todos, no mínimo ela inquieta. Então ele se lança no estudo da antropologia humana, nessa questão dos ancestrais, do homem primitivo, né? E aí, para isso, ele teve que recorrer a esses autores, né? Principalmente esses 4 que eu falei, o Frazer, o Spencer, o Smith e o Wundt, né? Que são profundos conhecedores, inclusive foram a campo, são cientistas, pesquisadores que iam a campo. O próprio Freud não chegou a sair de sua cidade, da Europa, enfim, ficou lá. Ele apenas era um estudioso do material que esses escritores, né, traziam, que iam a campo e experimentavam, por exemplo, convívio com aborígenes australianos, né, enfim, com sociedades primitivas que estavam relativamente isoladas, não necessariamente completamente, do homem civilizado, da civilização. Então, essas pesquisas em que ele se baseou acontecem tanto em relação aos atuais povos que ainda têm resquício de um primitivismo, então esses aborígenes australianos, mas também tribos relativamente primitivas da Ásia, da África e até da América, algumas experiências das tribos americanas, né, tanto do norte quanto do sul, inclusive, os astecas. Então ele procura entender essa questão do totem, né, e do tabu que dele decorre a partir de uma abrangência mais ampla possível, né, para tentar traçar algo de universal, para tentar descobrir esse elo perdido. A incursão do Freud vai nesse sentido, de buscar esse elo perdido, que ele já tem com uma teoria desenvolvida, ele já vem percebendo na clínica psicanalítica dele alguns indícios, alguns vestígios de compreensão de uma lógica que permeia essa evolução humana, né, que vem nesse momento em que ele escreve, vem muito nesse embalo também. Ele se utiliza também da ideia do Charles Darwin. Darwin é muito importante para ele basear e fundamentar algumas conclusões dele. Então ele se abebera dessa fonte muito vasta de pesquisas, de tratados, de estudos que revelam a vida, não só do homem primitivo moderno, mas os mais remotos, quando é possível. E ele é um profundo conhecedor, por exemplo, também da história judia, era judeu, né? Então, que tem uma tradição escrita, não só oral, mas escrita, que traduz um tanto essa questão que inquieta, por exemplo, do totem, e que, segundo ele, né, a gente vai falar um pouco mais na frente, pode ter
né, que é a teoria dele, pode ter desencadeado outras coisas, ele inicialmente apresenta essas teorias, esse conhecimento desse pessoal todo, né, desse especialista, e vai se apegando numa ou noutra, vai fazendo uma triagem, fazendo reflexões em torno dela, porque cada um tem uma abordagem diferente, e aí ele vai fazendo meio que uma filtragem à luz da psicanálise, ou seja, ele vai confirmando ou refutando algumas ideias que vão surgindo na abordagem desses antropólogos, enfim, desses antropólogos, sociólogos, psicoantropólogos, enfim, dessas especialidades que fazem o estudo, né, do homem primitivo, tentando estabelecer, né, uma lógica desse elo perdido que pode haver, que ele, né, vai desenvolvendo com bastante cuidado e com pretensões científicas, e vai chegar, né, vai culminar na tese, né, que ele com a qual ele termina o livro. Então, nessa abordagem do Totem, ele vai vendo o que é característica do Totem. Primeiro, ele expõe, né, ele conceitua e desenvolve a ideia do Totem. O Totem, normalmente, ainda existe nessas sociedades primitivas, então é algo meio que universal, que permeia toda a coletividade humana primitiva. Enfim, foi um fenômeno, é um fenômeno ainda, em alguns casos ainda existe, né, entre os aborígenes, por exemplo, australianos, é bem comum. Então, o Totem é um animal ou um outro símbolo animado ou inanimado, pode ser até o sol, a lua, um pássaro, normalmente é um animal, né? Mas pode ser um objeto inanimado, pode ser uma planta, pode ser algum símbolo da natureza. Mas uma das coisas que ele acaba filtrando é que o que é mais comum e o que é mais característico, e talvez estabeleça mais esse elo perdido, que seja um animal, né? Então, esse é um dos pontos que ele acaba defendendo para fundamentar a ideia psicanalítica, porque ele cria uma teoria psicanalítica a partir da compreensão do totem tabu. Então, o totem é isso, o totem é esse animal que simboliza meio que a tribo, né, a comunidade, tem um componente sagrado. Então, o totem simbolizado, imaginemos, em regra, por um animal, né, uma serpente, um urso, um tigre, né? Esse animal, quando ele se transforma no totem, normalmente o totem é algo bem específico, né? Bem específico de uma comunidade, de uma tribo, e aí dessa característica do totem que ele representa e inquietava bastante ele, e é realmente muito interessante. Por que isso é um fenômeno que acontece de forma tão comum? Parece que é uma questão universal, que permeia em qualquer época. Esse tipo desse homem primitivo, quer na Oceania, quer na África, na Ásia ou na América, né? Então é um fenômeno muito, muito comum que revela um elo perdido, que é algo por trás dele. Então, a partir do totem, se percebe, aí ele vai, né, desenvolvendo isso, se desenvolvem alguns tabus. O totem, por exemplo, desencadeia, na verdade, uma série de tabus. E aí ele tenta, na ideia, com a luz da psicanálise, ele vai filtrando o que é de essencial, o que é que existe de essencial dentro desses tabus que decorrem do totem. E o que ele percebe, o que ele nota, e que acaba sendo se submetendo à filtragem, ficando como essencial na filtragem da psicanálise, é que uma coisa que é do núcleo, aparentemente, do totem, é o fato de não se poder comer o próprio totem, ou seja, há um tabu em torno do toque, especialmente em relação a atacar, a destruir, a devorar, enfim, a comer o próprio totem. Então, o animal que representa, por exemplo, o totem, ele, mesmo que seja um animal comum, de comestível, por exemplo, em relação a algumas tribos, mas se ele for um animal totêmico daquela tribo não pode comê-lo. Então, isso é muito, muito revelador para Freud, o fato de não se poder, ou seja, o tabu de não se comer aquele animal, a não ser
em algum ato cerimonial em que participe toda a comunidade, né? Em que participe toda a comunidade. Então, isso é muito importante. A regra muito comum e austera, cujo descumprimento pode implicar até na morte. Às vezes, a própria pessoa se suicida quando quebra essa regra, não precisa nenhuma punição externa, não comer o totem, não se alimentar do totem. Então, assim, é esse tabu, não se pode consumir o próprio totem. E uma outra que ele percebe muito comum, que ele trata como a exogamia, que é não se relacionar com as mulheres, né, não ter relações com as mulheres daquele totem. Então, a partir do momento em que o totem meio que espraia o seu espírito pela comunidade, por aquele clã, por aquela tribo, daquela tribo naquela tribo não se pode ter relações com as mulheres. Então, a descendência tem que ser buscada de outra tribo. Então, isso é muito importante para Freud, chama muito a atenção dele, porque desencadeia todo um processo, né? toda uma cadeia de relações, de consequências, em que ele trata, né? Inclusive que chama a atenção dele nisso, a ideia do horror ao incesto. O totem meio que torna uma irmandade, não precisa ser irmã de sangue, mesmo que a sua vizinha, enfim, a colega, companheira, alguém da sua tribo, enfim, seja do mesmo totem, você não pode ter relação com ela em hipótese alguma, sob pena de quebrar, ou seja, trazer uma maldição, né, para a sua condição, que pode ter uma punição máxima. Então, esse pavor ao incesto, e ao incesto ampliado, não só um incesto que diz respeito a esse incesto que hoje a gente tem em mente, que seria a questão da consanguinidade, né? Então, o incesto do irmão com a irmã, do irmão com a mãe, o incesto, esse pavor do incesto que o totem desencadeia, é algo que vai muito além, né? É algo que transcende a questão da consanguinidade. Os povos primitivos tinham um conceito de fraternidade a partir do totem muito mais amplo. Então, era toda a tribo. Isso, o próprio Freud e os outros estudiosos não conseguem identificar. Muita coisa, na verdade, não se consegue identificar os porquês. O que eles vão enfrentando é o que se consegue compreender. Ou seja, não dá para saber precisamente por que esse pavor ao incesto exatamente vai além, né? Por isso que, no final, ele desenvolve uma tese para tentar dar uma lógica a isso. Mas há muita coisa nesse percurso de tentar compreender como esse processo funciona que fica incompreendido. Por isso que ele traz à luz da psicanálise para tentar uma compreensão mais ampla. Ou seja, o que Freud acaba tentando emprestar à luz da psicanálise para clarear mais a compreensão desse fenômeno. Então, do totem, do tabu. Então, ele chega, né, nesse ponto em que estabelece alguns parâmetros que decorrem do totem, né, que seria a impossibilidade de matar o próprio totem, inclusive de consumi-lo, né, mesmo quando seja um animal, que é a regra, e a impossibilidade de ter relações com as mulheres que pertencem àquele totem. Então, para ele, quando ele chega nessa conclusão, dá um estalo na cabeça dele, e ele traz a chave de compreensão das neuroses, ou seja, a chave de compreensão que ele entende que é o complexo de Édipo, que ele traduz simbolicamente como complexo de Édipo, né, além da mitologia grega, em que o filho mata o pai, né, e acaba casando com a mãe. Depois até descobre que a mãe se mata, mas para o primitivo, o fato dele estar consciente ou não naquilo pouco importa. Isso o Freud deixa claro aqui. Ou seja, o que importa, na verdade, para fins de ressentimento, de remorso, é a própria prática da morte e ter ficado com a mãe, independentemente de ser consciente ou não, porque Édipo não estava consciente que era a mãe. Mas, enfim, como isso é tudo, é um processo inconsciente mesmo, a consciência do Édipo pouco importa. Então, o mito do Édipo, do complexo de Édipo, é muito válido para explicar. Aí Freud faz as experiências a partir
das análises clínicas dele, que levaram a muitas conclusões da obra dele, né? E nesse momento em que ele reduz, né, que ele consegue encontrar esses dois núcleos, esses dois elementos que são nucleares, decorrentes do totem, né, esses tabus que decorrem do totem como algo primordial, ele faz uma interessante conexão com o complexo de Édipo para tentar explicar como toda a coisa funcionou, todo o processo da criação humana funcionou. Ou seja, ele acredita que, né, o fato de o ser humano, né, o ser humano não poder consumir o próprio totem e não poder ter relação com as mulheres que pertencem àquele totem, tem uma estreita conexão com a questão do complexo de Édipo. Ou seja, o complexo de Édipo descrito na Idade Antiga, na mitologia grega, na verdade deita raízes por toda a condição humana. Ou seja, para o Freud, o fato de o homem primitivo não comer do próprio totem reporta ao momento, e nisso ele se socorre do Charles Darwin, que compreendia que o homem primordial, houve um estágio da evolução humana em que havia as hordas primitivas, né, lideradas por um pai. Né? Isso era um dado, né, foi um dado fornecido na teoria da evolução de Darwin, né, que Freud toma como referencial. Então, nesse momento em que havia as hordas primordiais, lideradas por um pai, portanto, um séquito de filhos ali, que naquela comunidade não podiam ter relações, ou seja, eram privados de relações. Então, tinha um pai como referencial, era uma espécie de pai opressor, que diante desse pai, né, pelo fato de admirá-lo, de tê-lo como referencial, mas, por outro lado, o pai suprimi-lo nesses impulsos que ele tinha de ter uma descendência, de ter relações, havia um sentimento ambivalente. Então, essa questão da ambivalência do sentimento é muito... O Freud explora bastante. Então, a ambivalência, ela permeia o complexo de Édipo, e para ele, Freud, permeia toda a condição humana nesse tocante à resolução desse impasse, inclusive desse ressentimento que há em relação a esse pai. E aí, para ele, teria acontecido um rompimento para que nós chegássemos até onde chegamos, né, como sociedade evoluída, teríamos passado por esse estágio primitivo em que ele entende que houve, no rompimento dessa horda primitiva de que trata Darwin, houve o início, né, houve o rompimento, foi inaugurado o complexo de Édipo a partir da reunião desses irmãos, dessa fraternidade que teria se unido para destronar o pai. Né? Para destronar o pai, esses irmãos teriam se unido. Ele levanta até a hipótese, talvez com algum recurso já tecnológico, alguma ferramenta, enfim, resolveram dar cabo do pai, matar o pai, para serem, digamos, livres e terem uma nova condição e assumirem, enfim, um protagonismo. Né? Então, essa morte do pai, né, não é à toa que como os irmãos Karamazov do Dostoiévski trata dessa coisa do filho que mata o pai e depois se arrepende, é tido pelo Freud como a principal obra da humanidade, porque ele considera que essa questão da morte do pai está na raiz de toda a compreensão da evolução do homem. Então, esses filhos teriam se insurgido, se rebelado contra o pai, teriam matado o pai e teriam, portanto, dado fim a esse momento evolutivo da horda primitiva. Então, o pai foi destronado e uma nova fase se instaurou. O problema é que nessa nossa nova fase, uma série de dilemas se instalaram. Os filhos saíram vitoriosos, os filhos teriam saído vitoriosos, portanto. Agora, o problema é que eles não poderiam compartilhar do banquete de ter relações, por exemplo. Ou seja, os fins não estariam resolvidos a partir da retirada do pai
como obstáculo, ou seja, o fato deles terem matado o pai não permite que nenhum dos indivíduos possa ter uma posse exclusiva e ocupar o lugar do pai. Então, esse dilema, esse problema se instaurou entre os filhos e criou, né, e potencializou, digamos, uma série de outras inquietações e esse sentimento ambivalente de continuar uma certa admiração pelo pai. E, ao mesmo tempo, esse sentimento de ser vitorioso nessa rebelião contra o pai. Mas esse sentimento, de qualquer maneira, de culpa, de tê-lo destronado, se instaurou de tal forma na condição humana que isso teria se protraído, né, se perpetuado ao longo da condição humana. Ou seja, esse fenômeno da transição da ordem primitiva para esse clã fraternal, para esse novo momento em que os filhos, né, assumiriam um protagonismo, para Freud foi tão definitivo que entranhou de uma forma tão intensa que ainda hoje tem repercussões no equilíbrio emocional de cada ser humano, né? Então, para Freud, o complexo de Édipo estaria no momento da transição dessa ordem primitiva de que trata Darwin para esse novo momento histórico, né? Esse novo momento histórico que é o momento desse clã, né? Desse clã fraternal formado pelos irmãos. O problema é que com isso, não tendo acesso, não podendo assumir o protagonismo do pai, porque afinal eram vários irmãos, e bateu um sentimento de culpa, então houve um momento em que houve um ressentimento, e depois do ressentimento houve, de qualquer maneira, para e passo a ideia de um sentimento de culpa. Então houve essa crise de consciência que se instaurou de tal forma que deu ensejo, por exemplo, a um paralelo entre o que havia antes em relação ao pai, tentando uma compensação, né? Ou seja, essa veneração, essa certa reverência ao pai permaneceu, e por isso o totem permanece, né? O totem permanece até os povos primitivos atuais, com essa ideia de uma veneração a um pai, né? Veneração ao pai, e ao mesmo tempo o tabu que decorre dele diz respeito ao ressentimento, né? Ao sentimento de culpa, que é meio que compensado. Então há uma ambivalência, há um conflito de consciência entre a vitória dos filhos e a impossibilidade de